Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes da rua, crimes do cotidiano, crimes virtuais, enfim, inúmeros crimes. E hoje nós vamos falar sobre uma variedade muito estranha de crimes que infelizmente acontece no Brasil, que são os crimes no Nordeste. Mas eu, como não sou nordestino, não posso falar disso com tanta sabedoria. Então por isso que eu convidei o Sandman. Pode falar, Sandman. Salve, galera. Enfim, a gente vai ter que abordar quais assuntos. Por qual assunto você quer começar primeiro? Segurança pública direta ou problema do governo? Cara, eu acho que o ideal era você primeiro fazer um contexto histórico aí do porquê o Nordeste é tanto tempo governado pelo. Você tem o tempo que você quiser aí, cara. Pode começar falando aí. Deixa eu pensar um pouco. Assim, o domina o Nordeste, principalmente a Bahia, porque a Bahia e o Nordeste no geral eram negligenciados. O governo federal ignorava completamente o Nordeste e o viu a oportunidade de crescer nesse povo que era ignorado. Como o nordestino vivia em situação precária, até hoje vive, porque o governo do não ajuda muito. Como o nordestino vive em situação precária, o aproveitou para se instaurar aqui no Nordeste. Começando por onde? Eu vou falar da Bahia, já que é o foco do programa e é de onde eu vim, de onde eu estou no exato momento. Deixa eu pensar. Em 1980, 1990 para trás, ainda haviam regiões da cidade de Salvador que não tinham nem asfalto, por exemplo. Não tinham asfalto, não tinham luz, não tinham saneamento básico. E não eram regiões isoladas. Eram regiões bem grandes, assim, populosas. Aí chegou o governo do chegou o partido, na verdade, e começou com populismo barato. Antes, quem dominava a Bahia eram os famosos coronéis, que faziam domínio através de compra de voto, também populismo barato, que nem o mas nem tanto. Dominava mais a base da força e pela compra de voto mesmo, compra de influência política. O chegou aqui, começou com um discurso populista, que foi crescer mais durante as eleições que o Lula participou. E, cara, ele simplesmente entrega a migalha na mão do baiano, dá uma coisinha, dá outra. No início, talvez eu não vou ser nem hipócrita. No início, talvez o partido tenha mesmo ajudado, mas não foi nenhuma ajuda substancial. Quem mais fez pelo Estado foram outras pessoas, só que ele tem um jeito de trazer toda essas conquistas de outras pessoas para a Bahia para eles. Então acaba que por meio desse populismo barato e por todo esse papinho de a gente se preocupa de verdade com o nordestino, a gente ajuda de verdade o baiano, eles enganaram a população. Aí quando se instalaram aqui, eles não saíram mais. Principalmente quando conseguiram se entranhar na educação. Tanto na educação ensino médio, ensino fundamental, quanto na educação do ensino superior. Na verdade, creio que até principalmente na educação do ensino superior. Você chega na universidade da Bahia agora, ou em qualquer faculdade, até em faculdade privada, particular, a boa parte dos reitores, do corpo docente, é tudo de esquerda, não tem nem pra onde fugir. Tem alguma outra pergunta em cima disso? Porque se eu só for guiando Sim, assim solto... Você disse que os coronéis se perpetuavam no poder por meio da força, né? Aí na questão do existe aí alguma
Uma coisa ali que vai além da manipulação de votos que a gente sabe que já ocorre. Por exemplo, algum candidato está se destacando ali numa região e aí ele é de um partido opositor ou discorda veementemente ali do... E aí, sei lá, rola ali um apagamento, se é que você entende? Cara, isso com certeza deve ocorrer, mas não chega ao público. A mídia aqui também é controlada pela esquerda no geral. Então, quando isso ocorre, não chega no público geral. A gente não tem ciência dos detalhes. Mas, por experiência própria, por coisa que eu vi, nos interiores esse sistema de coronelismo ainda existe. Ainda existe forte. Tanto que o não consegue dominar algumas regiões do interior da Bahia por causa desses coronéis. Um exemplo é... Eu ia citar o nome do cara e a cidade, mas não vou citar não. Agora eu fiquei com o cu na mão. Mas tem um interior o qual eu visito muito, que o prefeito, ele se perpetuou no poder lá à base da força. Ele tirou todos os traficantes da região, mas se você não seguir a agenda dele, se você falar mal dele, se você tentar se eleger e competir com ele, a chance de você acordar morto no dia seguinte é altíssima. Eu queria poder dar mais detalhes, só que se eu der mais detalhes, acaba me pondo em risco e tudo mais. É complicado, é complexo. Mas deixa eu ver um exemplo. Tinha um conhecido meu, que ele foi se eleger como prefeito dessa mesma cidade que eu estou me referindo. Ele foi acusado de botar uma garota pra dormir com ele e acusar ele de estupro. E ele não conseguiu se eleger. Não conseguiu entrar na corrida eleitoral. E todo mundo sabe quem foi que fez isso. Mas ninguém tem coragem de falar, foi tal pessoa que tá no poder agora. Então esse negócio de coronel ainda existe no interior da Bahia. Na cidade grande principalmente, é tudo mesmo, não tem nem pra onde correr. Mas nas cidades menores, eles fazem questão de tirar o tráfico só pra eles terem mais poder sobre o povo do que o tráfico. Entendi. E outra coisa, cara, no grupo lá que a gente tem do Fora da Caverna, você chegou um dia lá falando que tá tudo dominado, né? Então, como que funciona aí a relação das facções criminosas? Fala até onde você puder, cara. Se você não puder falar, não fala. Mas como que funciona aí a relação aí das facções criminosas aí, principalmente na Bahia? Aí a gente vai ter que falar, deixa eu ver. A facção aqui na Bahia é complicado. Por quê? Pelo menos aqui em Salvador. A gente tem umas 3 facções que são as maiores atualmente. O Bonde do Maluco, que se não me engano está aliado ao Comando Vermelho agora. Antes o... Não. O Bonde do Maluco tá com o PCC. O Bonde do Maluco tá com o PCC. Que é quem tá disputando com o Comando Vermelho agora, que o Comando Vermelho tá se instalando aqui na Bahia. Não sei se as pessoas que estão ouvindo já sabem, mas o Comando Vermelho tá descendo em peso pra Bahia. E tem a Catiara, que é a maior parte da força dessa facção. Tá nos interiores, eles não operam com tanta força aqui na cidade de Salvador, mas operam. E tem o Comando da Paz, que começou como gangue de prisão e depois saiu do presídio e fez aliança com o Comando Vermelho. E atualmente, se não me engano, é quem tá lutando pelo Comando Vermelho aqui. A situação com facção aqui é muito mais estranha do que no Rio de Janeiro. Pelo menos ao meu ver. O Rio de Janeiro, as coisas não são tão bizarras. Aqui tem lugar que em um lado da rua é de uma facção e o outro lado da rua é de outra. Literalmente
tem facção que domina lado a lado, assim. Então os conflitos são muito mais intensos do que no Rio de Janeiro. Até por isso que tá tendo muito mais morte e muito mais homicídio do que no RJ. Se quiser ser mais específico em relação à facção, é porque pergunta muito geral assim, acabo me perdendo. Não, então, essa questão de facções, ela tá muito disseminada aí na Bahia e nas regiões do Nordeste. A violência tá muito grande. Então, o que acaba ocorrendo, cara, é que para quem observa de fora, a gente fica com medo de ir nessas regiões, né? De ir no Nordeste, de ir, né, aí na Bahia em geral. O pessoal fica mais esperto. Precisa se precaver mais? Ou é só uma mentira? É só um boato? Não tá tão violento assim? Ou realmente tá insuportável, cara, a violência aí? Em relação ao homicídio, eu não sei se a pessoa deveria... Homicídio, roubo, todas essas questões aí. Em relação ao homicídio, eu não sei se a pessoa deveria ter tanto medo assim, porque a taxa alta de homicídio tá mais entre as próprias facções e a polícia. A polícia aqui tá matando muito, ainda mais nessa última guerra de facção que está ocorrendo. E em relação a os outros aspectos de segurança, a pessoa tem que ter muito cuidado por aqui. Aqui tem muito assalto, estupro, rola direto. Todo tipo de crime que você possa imaginar é comum aqui. Dificilmente você consegue imaginar um cenário onde dá pra se andar tranquilo. Os únicos lugares que você pode andar com tranquilidade são ruas bem movimentadas. Tipo frente de shopping, rua que é de comércio, e nem assim você tem tanta tranquilidade porque tem trombadinha, essas coisas. Mas a taxa de roubo aqui tá altíssima. Tirando que os próprios vendedores de ponto turístico vão te roubar, né? Não preciso nem entrar em detalhes. Os valores altíssimos. Sim, isso é outra coisa, né? Eles cobram mais caro de pessoas que eles percebem que vêm do sul, sudeste ou de outras regiões. Uma questão também muito interessante de se abordar, cara, você abordou bem a questão da guerra das facções. Por que daí sai tanto vídeo de gore assim, cara? Vídeo de execução mais violenta assim, cara. A maioria dos vídeos sai do Nordeste, dessas regiões assim. Por que será, cara? Você tem alguma resposta? Porque as coisas aqui na Bahia são violentas demais, cara. A facção aqui age de forma muito violenta. Não tem nem o mínimo de diálogo. É complicado, muito complicado tentar abordar a segurança, porque pra quem não tá dentro do sistema, você fica perdido. A própria polícia daqui é muito mais brutal do que a polícia de outros estados. A polícia aqui, se ela tem alguma noção de que você é criminoso, a chance é que você não chegue nem na prisão. Se a polícia descobre que você tá envolvido com crime e não é só roubo, é alguma coisa mais grave, tipo assalto, essas coisas, aí você tá fudido. Mas as facções aqui são violentas desde sempre. Eu não sei se é por causa da ignorância no geral, na ausência de investimento em educação que o Estado tem, por isso que a galera age de forma mais selvagem, mas sempre foi violento aqui. Não tem nem o que racionalizar em cima. E outra coisa, cara. Na questão de alguns partidos aí, né? Fala até onde você puder. Existe alguma ligação entre facções e partidos? Fala até onde você puder. Eita, facção e partido. Cara... completamente entranhado com outras facções daqui da Bahia. Por exemplo, já teve corte no orçamento da polícia militar aqui sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum aparente. Inclusive, concurso público
da PM Bahia não já deixou de ter vaga simplesmente por falta de verba, porque o governo não tava dando verba pra polícia militar, não tava dando suporte. E por mais que o governo da cidade, de Salvador pelo menos, não tenha ligação direta com facção e nem ligação direta com quem tá rodeando como governo do estado, atrapalha o trabalho do governo da cidade. O governo da cidade vai até onde pode para ajudar na segurança pública. Só que o governo do estado, ele faz todo tipo de ação para poder dar mais liberdade pro criminoso aqui. Não tem nem como negar que o tá diretamente ligado à criminalidade na Bahia. Mas voltando aí na questão que você abordou, né, dessa ligação, até onde ela vai? Você acha que já tá chegando em cargos jurídicos, assim? Então, tipo assim, o juiz de tal cidade é fechado com tal facção. Você acha que tem isso também? Eles estão chegando nesse nível? Claramente já chegou nesse nível. Se o governo federal... se a micareta do já liberou certos grandes nomes do crime, por que o governo da Bahia não faria isso? O pior é que as coisas aqui são tão esquematizadas que você não consegue arranjar fonte pra falar sobre. A mídia aqui não fala sobre. Insegurança pública, não falam. Você só via o assunto ser comentado durante o governo do Biruliro, do Bolsonaro. Porque aí qualquer problema de segurança pública caía na conta dele. Mas agora que a gente tá no governo do partido... Esquece. Não, eles mal tocam no assunto de segurança pública. A mídia só toca no assunto de segurança pública pra falar, olha, mas não é... Veja bem, não é tanto culpa do partido assim. Você acha que existem setores independentes aí na mídia? Por exemplo, talvez um canal aí que seja de um dono diferente ou algo do gênero, e esses setores não falam por medo? Ou é todo mundo realmente fechado com o partido da esquerda? Eu conheço alguns veículos de mídia que realmente não são fechados com o partido da esquerda, só que eles não comentam certos assuntos. Por exemplo, tinha um veículo de mídia que se dizia conservador, possuía conservador até no nome. Era daqui da Bahia. Só que eles só falavam sobre política no geral. Esses outros aspectos mais pútridos da política, eles nem tocavam no assunto. E se eu fosse o dono desse veículo de mídia, eu também não falaria sobre. Pra você ser manchado na mídia baiana, é fácil. Muito fácil. A mídia aqui é uma panelinha bem fechada. E seguinte, cara, agora mudando um pouco de área, dessa área mais de domínio criminoso, esse tipo de coisa, como é a educação aí? A educação aí, não sei se você tem alguma noção, né, de como é a educação aqui em SP. Caso você não tenha, e o ouvinte aí talvez não tenha, por ser de outra região, a educação aqui, ela é boa, entre aspas. Até ali era, pelo menos na época que eu estudei, até ali a formação da primeira infância, ali no ensino que antecede o ensino fundamental, né? Então, você entra no ensino fundamental com seus 11 anos, hoje um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da pessoa, e até ali a educação que antecede, ela é boa. Pelo menos as escolas que eu estudei eram boas, porque geralmente o ensino ele é delegado ao município. Então você vai ficar lá numa escola municipal, que é boa. A escola do município, a escola da cidade, serve para educar as crianças. Mas, continuando, quando você chega no ensino fundamental, ensino médio, a qualidade do ensino, a qualidade da instituição, ela decai muito, num nível assim estratosférico. Então, quando você entra numa instituição de ensino do Estado, geralmente o ensino já não vai ser bom.
Então, isso é uma coisa que acontece muito, inclusive. É a decadência do próprio aluno como pessoa em si. Então, geralmente, quando chega lá na escola estadual, a criança, aqui em São Paulo, no caso, ela tá bem, ela tem uma mentalidade boa, ela é uma pessoa boa. Mas em pouco tempo, algumas em menos de um ano, já estão ali andando pelo mau caminho, estão se aliando ali com pequenos delitos, cometendo esse tipo de coisa já. Pelo menos é assim que funciona o ensino estadual a partir dos 11 anos que é dado aqui em São Paulo. Dificilmente você vai encontrar uma escola estadual boa, existem algumas que se salvam, claro, vai ter algumas outras medianas e vai ter muitas escolas estaduais ruins, péssimas. Mas enfim, o ensino até pelo menos os 11 anos aqui é bom. A partir dali, muitas causas identitárias já são introduzidas no ensino, esse tipo de coisa. O ensino aí na Bahia, na questão aí da Bahia, ele é diferente? Ele já é ruim desde a infância? Ou ele salva aí na infância e quando chega no estado também fica mal? Como que é aí? Eu vou tentar não me perder, mas eu vou abordar primeiro a educação pública e depois eu vou abordar a educação particular. E para mostrar como o aluno tá perdido desde cedo e como esse negócio de marxismo cultural é tão forte a ponto de atrapalhar o desenvolvimento humano, para quem não acredita nisso aí. Se você optar pelo ensino público, você vai estudar com gente de todo tipo de lugar, com todo tipo de vivência. Você vai ter influência negativa de todo mundo praticamente, desde a sua formação antes do ensino fundamental, no prezinho mesmo. Aqui não é incomum, por exemplo, você ver criança cantando música que não deveria estar cantando ou coisas do gênero. Está pensando já em coisas que nem deveriam sonhar em pensar. Tudo aqui toda a cultura daqui é muito pornográfica, é muito obscena. Então, no prezinho você já tem chance de se perder e trazer influência ruim para sua cabeça. Aí você passa para o ensino fundamental. No ensino fundamental na escola pública, já tem, a depender da localidade onde você mora, já tem influência de traficante, já tem gente traficando dentro da escola, ou até traficante ameaçando o professor tendo que ser transferido ou sair da área de ensino público por causa desse tipo de ameaça. E o ensino médio é a mesma coisa. Todo tipo de obscenidade, vulgaridade, crime entra no ensino público da Bahia. Claro, tem como você não se envolver com isso? Tem, só que a criação vem de casa. E a gigantesca maioria dos alunos não tem essa criação boa de casa. Até porque a cultura da Bahia sofre daquele problema que eu falei. Ela é terrivelmente obscena e fútil. A pessoa quando nasce na Bahia, se não ter sorte de nascer numa família minimamente conservadora, ela vai querer ter uma vida fútil. Ela vai achar que a vida dela é trabalhar pra chegar na sexta-feira, encher a cara, ir num puteiro, ou se não, ir pro pagode, ir pro axé, no caso. Aqui a pessoa não tem muita perspectiva de vida. Pelo menos os de classe mais baixa. Ou até os de classe média, mas que são desprivilegiados nesse quesito mais intelectual. Agora a escola pública. Agora a escola particular. Se indo pra escola pública você tem chance de ficar com a mente fodida e virar um ser de baixíssimo intelecto, na escola particular é outra coisa. Não é outra coisa porque as coisas são melhores, mas é porque o sistema é outro. Até o prezinho, até o jardim de infância, tranquilo. Chega no ensino fundamental, já começam a pipocar ideia estranha na sua cabeça. E com ideia estranha eu falo de toda a teoria marxista e progressista e esse populismo barato que tentam vender por aqui. Uma rápida pergunta, então, Sandman.
na questão aí do ensino particular, como você tocou. Vou só abordar rapidamente aqui, dar um exemplo daqui para você complementar. Então guarda aí o que você está falando. Essa questão do ensino particular aqui em São Paulo, ela é meio diferente, porque ela ensina o aluno a ser uma ovelha. Então, se o ensino público transforma o aluno em bandido, o ensino particular ele transforma o aluno naquele que defende o bandido, né? O aluno que estuda em escola particular. É aquele ensino que já ensina o aluno a ser submisso. Eu não sei como é aí, então, por favor, se for dessa forma aí, por favor, continue. Aqui é aquilo que eu tava explicando. Não te ensinam a defender o bandido. Não. Te ensinam a militar pelo bandido. Você não apenas defende, você defende ferrenhamente. Qualquer chance de você ter uma ideia mais à direita, uma ideia mais tradicional, é destruída. Pelo menos se você tentar dialogar nesse tipo de ambiente. É horrível, horrível. Eu passei todo o meu ensino fundamental e médio tentando dialogar com esse tipo de gente, mas acaba que aquele aspecto de terem invadido as universidades e as faculdades, acaba que impacta nisso. Primeiro o governo o partido dele, eles focaram em invadir as faculdades e universidades do estado para poder formar professores e doutrinadores com base nas ideias deles, com base nessas ideias progressistas, partidárias, essas ideias que defendem as causas que nós somos contra. Então, quando a pessoa chega no ensino médio, no ensino fundamental, indo pro ensino médio, a pessoa já tá completamente fodida da cabeça. Você não só é uma ovelha, como você é um destruidor potencial de qualquer tipo de ideia que não seja progressista como a sua. Esse negócio de tentar dialogar com o outro lado não existe aqui não. Tanto que é difícil você encontrar algum estudante de de universidade pública daqui da Bahia que seja normal, entre várias aspas. Até as universidades particulares foram infestadas por esse tipo de doutrina. Inclusive, eu acredito que tenha sido dessa forma que o governo da perpetuou o poder, além do populismo barato em cima dos pobres. Enquanto eles lançam o discurso populista vagabundo deles nos pobres e fomentam a política de pão e circo, para quem tem dinheiro, para a classe média e para a classe alta, eles estão tornando eles em militantes. Então não tem nem para onde fugir. Ensino aqui, ou você vai pro ensino público e se torna um ovelha, um NPC completo, ou você vai pro ensino particular e se torna um militante. Dificilmente você escapa de algum desses espectros. A sua educação, se você for conservador, tem que vir de casa. No sentido de educação filosófica, familiar, esse tipo de educação. Senão você sofre das mesmas coisas que os jovens dessa geração aqui. Da minha geração, pelo menos. O jovem da minha geração, ele geralmente carece de algum exemplo familiar, algum exemplo paternal ou maternal em casa. Vai pra escola completamente despreparado e chega lá, é vítima de todo tipo de doutrina nojenta. Então, é assim que o governo da Estrela, o Partido da Estrela, fomenta a sua manipulação nas pessoas e nos jovens da Bahia no geral. Aqui a educação já tá perdida. E você também falou da questão cultural. Você acha que a questão cultural aí, os artistas que aparecem, né, na Bahia e tal, e nas regiões do Nordeste, eles têm algum tipo de privilégio, assim, na questão de, por exemplo, tem algum artista bom, uma cultura engrandecedora aparecendo aí?
esse artista ele é rapidamente boicotado, a arte dele já cai em descrédito, para justamente empoderar o artista que canta aquele tipo de música destruidora, que não agrega em nada. Porque eu vejo uma característica muito comum, né? Eu trabalho na rua e essa questão de trabalhar na rua eu tenho muito contato ali com, né, com imigrantes nordestinos aqui em São Paulo. Essa questão é muito comum. As piores músicas estão sempre nessas lojas, né, do Nordeste. Então, existe aí algum favorecimento para essa cultura destruidora, justamente para emburrecer as pessoas e tornar esse domínio do partido da maior aí na região? Ou você acha que não tem ligação? Cara, eu acho que esse plano de empobrecer a cultura baiana foi um psyops completo. Até porque a gente teve influências boas ao longo do tempo. Um exemplo é Jorge Amado. Tem gente que não gosta, mas é inegável que a escrita dele é excelente. E independente da gente ter influência boa ou não, a partir dos anos 80, 70, começaram com a influência forte de querer dizer que a cultura do povo baiano, a cultura do povo nordestino é axé, música baixa. E acho que isso foi o que estragou completamente a cultura do estado. Foi essa influência enorme de outras pessoas de fora, querendo dizer que o baiano só escuta axé, só escuta pagode, só escuta esse tipo de música baixa. Eles resumem a cultura do baiano a candomblé, axé e pagode. Agora que a gente parou pra falar sobre isso, eu acredito plenamente de que esse negócio da cultura baiana ser baixa é muito um plano de uma pessoa maior. A gente já sabe que a educação daqui é manipulada pra emburrecer a pessoa por causa do governo do partido. A educação baiana nos últimos 17 anos de governo deles caiu bastante. Só foi decaindo, na verdade. Não teve nenhum momento de melhora. Então eu acho que todo esse discurso de falar que a cultura baiana só se trata de candomblé e axé e pagode é só pra aumentar mais ainda a influência que essas coisas já têm no estado pra perpetuar isso. Mas a cultura daqui é bem pobre. Não tem muito o que se discutir, não. Talvez a cultura original, não. Castro Alves, Jorge Amado, não. Mas, de resto... Bom, então, cara, continuando. Outra coisa que eu gostaria de abordar existe, né, um tráfego muito grande de pessoas que saem daí para vir para os estados do sul, para os estados os estados mais fortes da federação. Você acha que essa questão, cara, da economia ser fraca aí, ela tem alguma influência também do partido da... Porque muito se fala que eles jogam justamente migalhas e mantêm a população empobrecida, né, para justamente controlar com mais facilidade. Inclusive, uma coisa que eu tava vendo muito é que aí na Bahia, se eu não me engano, as pessoas estavam meio que sem ter os empregos necessários, estavam tendo por que ir para recorrer para empregos insalubres. Então eu já vi gente aí falando que estava tendo até minas em Bahia, então o pessoal estava minerando coisa em Bahia, minerando ouro. Esse tipo de coisa é verdade ou não? Ou é uma invenção? Cara, acerca dessa área mais econômica, eu não tenho muita base pra falar sobre, não. Mas com certeza a economia tá sendo minada. Só em turismo a gente já deveria lucrar muito. Muito mais do que lucramos agora. Só que se você for parar pra pensar e analisar o quanto de dinheiro entra no estado e não
e não retorna pro povo, principalmente durante o carnaval e essas festividades, é uma quantia enorme de dinheiro. Enorme, enorme. Então acho que tem influência, assim. Não vou jogar a culpa. Acho que agora tem uns ouvintes que devem ficar com raiva de mim, falando que eu tô jogando muita culpa do fracasso da Bahia no governo da no partido da e não no baiano em si. Mas sendo justo, é porque vocês não têm noção do estrago que esse partido tá fazendo nesse estado. E olha que eu sou relativamente novo. Relativamente não, eu sou novo, eu sou uma pessoa nova. Eu não sou muito velho. E eu já vi esse partido fazer tanta coisa nesse estado. Tanta injustiça. E não tem como eu querer jogar a culpa no povo, sendo que o povo vive refém de um partido desse. Claro, também tem a própria vontade do povo baiano em querer levar vantagem em tudo. Embora isso seja uma característica do brasileiro, isso é ainda maior no baiano. Eu acho que o baiano é quase um carioca, só que preguiçoso. Mas... cara, não dá pra tentar jogar a culpa em outra pessoa além do Partido da Estrela. E outra coisa, cara, que eu vejo também que é muito comum é justamente agora já entrando numa questão até um pouco mais polêmica, o turismo sexual aí, é forte o turismo sexual aí, tanto de outros estados ou de outros países também, existe um turismo sexual muito forte aí na Bahia, né, justamente é aquela questão lá, né, elas são fáceis porque elas são pobres, ou isso também é uma outra invenção, ou não tem nada disso aí, porque o que se vende, e por que eu fico falando, né, o ouvinte deve estar falando, pô, Superbra, é claro que o Nordeste é ruim, Superbra, você tá inventando moda aí. Não, é porque o que se vende, os candidatos que saem daí, então a gente fala aí do ministro aí da Justiça, a gente também pode falar do próprio o próprio outros inúmeros candidatos que saem do Nordeste, é a questão de que, não, uma gestão excelente, a gestão que nós fazemos aqui é excelente, então o que se vende pelos candidatos da esquerda, que comandam o Nordeste, né, que é a bruta maioria que comanda o Nordeste, é justamente que existe uma boa administração, que o Estado está bem, que a situação é engrandecedora, que a população vive feliz. Então é por isso que eu sempre falo, né, tanto para deixar um teor sarcástico, de que é mentira, né, então é invenção, porque o que eu escuto, muita gente falando, é que o turismo sexual aí é muito forte. Inclusive, eu não só escuto, como eu conheço pessoas que já fizeram. Ou pessoas que conhecem pessoas que foram também fazer turismo sexual aí no Nordeste. E, inclusive, o que se fala é que é muito fácil. Você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para conseguir uma mulher aí. Ou sei lá, né? Se você tiver uma opção sexual mais... você correr atrás de homens aí, ou coisa do gênero. É real, o turismo sexual aí é muito forte. E isso vai abrir uma aspa pra gente dar sequência numa outra questão que eu quero abordar no programa, mas primeiro me fala sobre essa questão do turismo sexual, é muito forte aí, cara? Cara, mulher baiana, agora vai ter um monte de baiano querendo me matar depois de ter falado isso. A mulher baiana no geral, pela falta de instrução e pela baixa cultura que é propagada aqui no estado, ela é fácil, não tem nem pra onde fugir. Eu já tive mesmo experiências durante o ensino fundamental. E, cara, aquilo ali me deixou completamente revoltado com a situação do estado no geral. Não só do estado, mas com a humanidade. Eu fiquei muito tempo nesse negócio de Red Pill Rage. Eu acho que é por causa das mulheres aqui. Porque, cara, a quantidade de... Não descendo, porra, nem deveria ter falado desse jeito. Mas a quantidade de mulher que pratica atos libidinosos sem qualquer preocupação é enorme. Não tem pra onde fugir. A cultura daqui propaga isso. Vai escutar um pagode baiano, um axé baiano.
Não tem pra onde fugir. Eu tô tentando achar outras teorias pra isso, mas é simplesmente a cultura daqui. Não tenho muito o que falar sobre, não. Inclusive, eu quero pedir desculpa aos ouvintes, porque devem estar me achando muito prolixo e etc. Mas é porque o estado é complicado. Falar sobre a Bahia é um assunto muito delicado. Então, agora que você deu abertura pra gente falar de assunto delicado, cara, eu deixei esse assunto até mais já pra quando tiver com 1 hora de programa, tanto pra evitar que o censor do YouTube veja a gente falando de um assunto mais complicado, e também pra ficar realmente, deixar o interessante pro final, que é a seguinte questão, cara. Eu todo dia, cara, todo dia eu ligo ali em algum jornal e eu vejo desaparecimento, questão de desaparecimento. Você já deve estar imaginando aí onde eu vou chegar, né? Rapto de menores aí. Então, quando eu falei do turismo sexual, eu tava querendo primeiro abrir nessa questão aí, o turismo sexual de pessoas pequenas aí, né? Ou seja, esse tipo de coisa, a prostituição de pessoas pequenas é forte aí? É real? Porque o que se diz é que nos estados do norte isso é muito forte, é muito forte. Nos estados do nordeste isso também é forte, cara? Ou não? Ou é invenção? Eu não queria fazer uso de termos mais Jorges, mas eu vou lançar Black Pill brutal pros senhores. Eu, como costumo sair muito, ir pra shows e etc, e volto pra casa tarde da noite, na orla de Salvador, você não acha só travesti, só garota de programa oferecendo seu serviço. Tem pessoas pequenas que não são anões. E numa quantidade até muito alta. E entre as próprias garotas de programa, tem menor bastante. Então, eu só posso falar em relação à experiência própria. Eu não tenho muito aprofundamento no assunto. Eu só posso falar pelo que eu vi mesmo. E pelo que eu vejo, principalmente na madrugada, lá pras 2, 3 da manhã, é isso, cara. Entendi. E nessa questão ainda, cara, você acha que tem? Porque com certeza tem, mas existe alguma autoridade que você acha que está sendo conveniente com esse tipo de coisa? Então sabe que está acontecendo, mas releva algum prefeito, alguma autoridade aí na questão da segurança pública? Você acha que existe alguém que tá... tá bom, tá acontecendo isso, mas vamos relevar. Você acha que tem ou não? Eu não sei dizer. Deve ter. Que ninguém tá preocupado com nada aqui no governo da cidade. Ninguém liga pra nada, então não tem muito o que falar sobre. Deve ter gente que tenha total ciência disso. Deve ter gente que consuma isso. Principalmente no... Agora tenho como falar uma coisa que eu presenciei também. Esse negócio de prostituição, inclusive de menor... Porra, vai ter que cortar. Mas enfim, prostituição de pessoas pequenas que não são anões. No interior que eu frequento bastante, tem uma família que é conhecida da minha família, que é bem pobre, sabe? Recentemente descobrimos que a mãe dessa família não tem pai nessa família em questão, prostituía a si mesma e as filhas, que são pessoas pequenas que não são anões, devem ter no máximo, sei lá, 16, não, nem 16, deve ter no máximo 15. Estavam prostituindo ela mesma e as filhas por um valor baixo, assim. E eu acabei descobrindo que isso é bem comum no interior da Bahia.
No interior tem muito disso. Muito. Inclusive, se você vier fazer turismo sexual no interior, não. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Já de DST que essas meninas devem ter é enorme. E tenha certeza de verificar a identidade. Mas eu descobri que no interior isso acontece muito. Então esse negócio de problemas com menores de idade é real. Real. Bom, sobre essa questão, existem muitos boatos aí de políticos envolvidos com isso, né? Então, políticos ali que gostavam ali nas suas horas íntimas ali de receberem visitas de garotas de programa que não são tão assim mais velhas, se é que vocês me entendem. Garotas de programas que ainda são garotas. Esse tipo de coisa. E ainda nessa questão, cara, eu gostaria de saber outra coisa, ainda mexendo nesse vespeiro aí. Cara, a gente sabe muito bem aí que nos estados do norte existe um tráfico de anões que não são anões, né, se é que vocês me entendem, para outros países. Então, existe esse tipo de coisa. Aí no Nordeste existe também esse tipo de coisa. Então, a mulher ali, pobre, tem uma filha mais bonitinha, né? Às vezes, às vezes a filha nasce ali com um olhinho azul, mais clarinho, esse tipo de coisa. E a mulher tá pobre, não tem muito o que recorrer, acaba vendendo, né? Esse tipo de coisa aí que aqui acontece. Existe isso aí ainda, principalmente nas locações pobres. Existe, cara? Você pode abordar sobre isso, por favor? Com certeza no Nordeste, no interior do Nordeste, no interior da Bahia, isso acontece ainda. Eu tenho quase certeza que já presenciei um caso desses. De uma outra família que eu conheço, desse mesmo interior. E a filha sumiu, mas estava todo mundo extremamente despreocupado. Aí, uns 2 anos seguintes, 3 anos, ela apareceu lá de novo, completamente diferente. E a família ainda estava agindo diferente, como se sempre soubesse onde ela estava. Então, esse negócio de venda de pessoas pequenas que não são anões é bem comum. Bem comum. E bom, como essa questão ela é muito profunda, aqui sim eu acho que vale a pena a gente falar. Existem autoridades políticas ganhando com isso, existem autoridades não governamentais, se é que você me entende, né? Há certas ONGs, né? Ganhando com isso, ou você acredita que não? Você acha que é tudo uma maravilha de administração? A organização não governamental chupa muita teta do governo aqui. Nesse estado, pelo menos, eles fazem a festa. Não tem nem pra onde correr. Acho que com certeza deve ter gente envolvida, mas não acho que seja como no norte. Eu acho que aqui é mais descentralizado, vamos chamar assim. Acho que é uma coisa mais... chega uma tal pessoa de fora, viu tal menina no interior, levou consigo com a autorização dos pais. Obviamente houve uma troca ali de bens materiais ou de dinheiro. Aí esse tipo de conversa se alastra e mais gente vai buscar. Mas participação de ONG, eu acho que, por mais que tenha, seja reduzido. Não creio que tenha muita ONG que ganhe com isso por aqui, não. Pelo menos não na Bahia. Não sei nos outros estados do Nordeste. Talvez os estados mais próximos do Norte tenham mais disso. E, cara, uma coisa que eu também fico muito curioso para saber, cara, é sobre a questão de saneamento básico. Como que funciona aí? Porque aqui, pelo menos em São Paulo, o saneamento básico ele abrange boa parte da cidade. Não pode dizer que é toda a cidade, obviamente, mas abrange boa parte da cidade. E quando eu falo cidade, não falo a cidade de São Paulo, eu falo as cidades metropolitanas de maior porte aí. Abrange boa parte
da cidade. Como que funciona aí, cara? É mais forte, então consegue abranger uma região maior ou não? Ou realmente é só uma pequena área ali do centro das cidades, nessa questão aí? Como que funciona? Pelo menos na cidade de Salvador, abrange a cidade inteira. Nos interiores da Bahia e do Nordeste que eu passei também não tinham tanto problema, não. Mas eu acho que quanto mais afastado da região metropolitana você vai, pior fica. Porque, por exemplo, um dos interiores da qual minha família tem casa, há uma espécie de corte no saneamento, um corte na água, na distribuição de água, que a partir de certo horário não tem mais água, por exemplo. Então você tem que guardar, racionar, às vezes ficar sem água por um dia inteiro. E nas outras questões também, cara, na questão, por exemplo, energia elétrica, e depois vamos abordar um pouquinho na questão da alimentação também, mas por enquanto na questão da energia elétrica, é bom também a questão aí ou não? Só é caro pra caralho. Entendi. Então, cara, nessa questão aí de alimentação, a cesta básica aí é mais cara? Eu acho que tem uma máfia em relação à cesta básica por aqui. O valor é bem caro. Tem alguns movimentos que distribuem cesta básica, alguns que tentam vender por um valor mais acessível, mas no geral é bem cara. Por aqui é bem caro. Entendi. Então, existe uma máfia. Você pode falar sobre essa máfia ou é melhor não? Basicamente, eu vou falar só uma das atuações que eu vejo eles fazendo. Se você tem ONG que é envolvida com distribuição de cesta básica, você distribui na mesma área que eles vendem, eles podem fazer qualquer tipo de coisa para poder parar você. Então, pelo menos é uma das coisas que eu já vi. É uma das coisas que eu já vi acontecendo. Ameaça, extorsão para você continuar fazendo trabalho naquela região. Entendi, cara. Pesado. Bom, nessa questão, cara, abordando essa questão, existem muitos políticos aí que vivem disso também. Então, quando chega a época de eleição, pelo menos as notícias que chegam aqui, é que muita gente troca voto por cesta básica também, né? Então, troca voto por coisa bicicleta, esse tipo de coisa. É real isso aí, cara? Existe muito essa compra de votos aí, extrema? Sim, isso aqui é uma prática comum, principalmente em bairros mais pobres, de cultura mais baixa, isso é bem normal, bem normal. No interior isso também é muito normal, a ponto de, tipo, não ser nem compra de votos no sentido de dar a cesta básica ou coisa assim. Uma outra coisa que eu já vi acontecendo no interior. Tentar o político se elegendo, ele tem propostas melhores e conhece o povo. Chega um outro político desconhecido, não tem proposta boa nenhuma. Entretanto, ele de vez em quando vai lá no barzinho que a maior parte da cidade frequenta e conhece, paga cerveja pra todo mundo e compra voto desse jeito. Então essa cultura de compra de votos aqui é comum. Do jeito que eu tô falando do meu estado, parece até que a Bahia é um Mad Max, é um apocalipse assim, mas as coisas por aqui são bem bagunçadas mesmo. Você acha que essa questão da Bahia ser bagunçada, ser ali um lugar, um ambiente do Brasil, um estado na questão aí, menos desenvolvido, menos favorecido, se deve justamente a essa questão do total desequilíbrio na hora de desenvolver o estado? Então, por exemplo, os estados do centro, assim, mais fortes, né, na questão aí da federação, eles tiveram ali um planejamento de desenvolvimento ali, né, durante o regime militar, também ali em outras eras do Brasil. Agora, na questão da Bahia, não, nunca houve um planejamento de desenvolvimento. Você acha que isso se deve a essa situação, ou você tem outro motivo? Cara, o desenvolvimento da Bahia foi atrasado, atrapalhado por diversos motivos. É difícil focar em só um. Mas, por exemplo, essa cultura desgraçada de coronéis e influência à base da força, isso atrasou bastante o desenvolvimento do estado.
Tirando que, se a gente for parar pra analisar, a Bahia é o estado mais velho do país. Sim, isso é uma questão que muitos ouvintes não sabem, talvez, né? Mas a primeira caravela portuguesa chegou na Bahia, né? Os portugueses atracaram aqui na Bahia, né? Então isso é uma questão que o ouvinte deveria saber. Se algum dia aí cair na prova de história do ouvinte, qual foi o primeiro estado que os portugueses pisaram no Brasil? Ele tem que colocar lá que é a Bahia, né? Então fica aí uma questão aí para o ouvinte pontuar melhor na prova. E sim, isso é uma verdade. Existe um atraso na região do Nordeste, mas eu tava me referindo, Sandy, mas uma outra questão é justamente essa questão do desenvolvimento, porque existem regiões, vou dar um exemplo de um país, né? A China ela teve um desenvolvimento que talvez não foi tão planejado, então isso até hoje ecoa na população ali. Você acha que isso na Bahia também existe nos estados do Nordeste? Existe um desenvolvimento, talvez tenha começado a partir aí da abertura econômica, então o mercado aí, de alguma forma, ele esquentou. Eu não estou dizendo que se fortaleceu aí a questão deles terem ganhado um desenvolvimento na questão do patrimônio estatal, mas eu estou dizendo a questão econômica mesmo. Então chegaram aí McDonald's, esse tipo de coisa. E esse desenvolvimento ocorreu, mas não foi planejado. Então isso também atrapalha para ficar uma bagunça, favorece a bagunça, esse tipo de coisa. Com certeza, eu não sou a pessoa mais preparada para falar acerca da história da Bahia, mas se a gente parar para analisar de um ponto de vista econômico, a Bahia, principalmente a cidade de Salvador, ela foi foco comercial de várias coisas. Extração de pau-brasil, produção de cana-de-açúcar, venda e troca de escravos. Depois dessas principais atividades coloniais, a gente começou a enfraquecer no sentido econômico, porque não tinha muito o que se fazer por aqui. Não tinha muito o que se explorar nessa região. Depois desses focos. Aí começamos a dividir o foco econômico entre várias outras coisas pequenas e as políticas foram mudando com muita velocidade. Os governos de Salvador e da Bahia no geral são muito distintos. Cada um tem seu enfoque. Então todo esse desenvolvimento generalizado acabou atrapalhando mesmo o desenvolvimento da Bahia. Ao contrário de certos estados, a gente se desenvolveu sem um foco. Então, eu acho que é um dos motivos assim, da Bahia ser tão atrasada. Entendi, cara. E agora já começando a caminhar pro fim do programa, mas ainda nem tão no fim do programa, eu gostaria que você abordasse algumas outras questões. Por exemplo, você acredita que existe aí algum problema de cunho espiritual na Bahia? Então, por exemplo, aí a macumba é muito forte, né? Então esse tipo de coisa é muito forte. Você acha que isso também ajuda a atrasar a região? Ficar flertando com esse tipo de espiritualidade baixa? Cara, esse negócio de macumba ser forte, esse tipo de influência, não era tão grande assim. Na verdade, a influência católica era muito maior mesmo. Só que conforme o tempo foi passando e todo esse papinho de que a cultura da Bahia é a diversidade, a cultura da Bahia é candomblé, umbanda, essas coisas, velho, acabou que só foi popularizando mais ainda esse tipo de coisa. Tirando que o catolicismo na Bahia, ele é estranho demais. Eu imagino que isso aconteça em outros estados, mas não na proporção que aconteça na Bahia. O catolicismo na Bahia é completamente misturado com os conceitos de umbanda e de candomblé. Você não tem uma distinção clara do que é catolicismo e do que é candomblé aqui. Tem um termo específico para isso, me fugiu, sincretismo. Aqui o sincretismo religioso é enorme. Então pode ser que haja um motivo espiritual para a Bahia ser tão cagada do jeito que é, com certeza. Eu acho que o sincretismo atrapalha muito, inclusive no desenvolvimento de mais cristãos aqui na região. Entendi, cara. É porque muitas vezes também algumas pessoas, né, dizem que se você atrai uma espiritualidade baixa aí para sua vida, você consequentemente vai tornar sua vida pior. Enfim. Até porque eu fui pro interior. Como eu disse várias vezes ao longo do podcast, eu viajo muito pro interior, ou pelo menos viajava ultimamente, nem tanto. As pessoas no interior da Bahia, pelo menos nos lugares que eu fui,
elas pendem muito mais pro catolicismo e pro cristianismo do que pro candomblé, do que para religiões de matriz africana. O interior da Bahia, por si só, é muito mais conservador, muito mais tradicional do que a região metropolitana. Só que, então, acho que a solução aqui eu seria evitar que as pessoas que ainda têm um pensamento cristão e mais tradicional acabem caindo nesse papo populista da esquerda no geral. Ou, não sei, simplesmente não sei. Aqui entra meu lado derrotista que fala it's over. Eu sinceramente não tenho muita expectativa de melhora pra Bahia, não. Porque por mais que tenham pessoas empenhadas em ver isso aqui melhorar, são muito mais pessoas que estão empenhadas em ver isso aqui piorar. Há muito mais gente trabalhando nas sombras pra poder destruir esse lugar, então não tenho o que fazer. Eu vou parafrasear um amigo meu. Ele fala o seguinte: nasci preto, nasci pobre, nasci cristão e sou conservador. Mas das pessoas que nasceram brancas e ricas não se importam nem um pouco em preservar a cultura, porque eu me importaria também. O cara simplesmente aceitou que não tem o que melhorar, sabe? Eu tô rumando pra esse caminho também. Não nasci no estado tão catastrófico quanto o dele, mas eu não vejo melhora pra esse estado, não. Sendo bem sincero. Não vejo melhora pra Bahia. Então, na sua opinião, o que vale aí é fugir, se mudar, é isso? Se mudar. O problema é que a galera que saiu do estado antes de mim já piorou o nome dos baianos. Entendi, cara. A questão então aí tá muito grave. Eu ia justamente falar, né, nesse final. Você acredita, né, que existe alguma solução, mas você já resumiu o seu pensamento. Parece que você não acredita que existe uma solução, pelo menos a curto prazo, né, para a questão aí baiana. Você acha que a médio ou longo prazo tem uma forma de resolver isso? Ou você acha que não tem mesmo? Os seus netos, se continuarem na Bahia, vão continuar vivendo com os mesmos problemas ou problemas piores? É isso. Vão conviver com problemas muito piores. Eu acho que para mudar a Bahia, você primeiro tem que fazer uma tomada geral do poder no estado, porque o estado, quem tá no poder agora não liga nem um pouco pro povo, só liga pro povo na hora de se eleger, depois esquece que o baiano existe. Depois que você tá no poder, depois que você toma todos os poderes, você tem que fazer uma mudança extrema na cultura, parar de gastar dinheiro do estado pra fazer lavagem de dinheiro em show de milhões de axé e de pagode. Porque esses shows que tem aqui frequentemente não é pra movimentar o turismo, quanto tanto falam. Isso é pura lavagem de dinheiro. Se você investe em boa cultura, proíbe essas lavagens de dinheiro, esses shows de cultura ruim, cultura baixa, cultura chula, e trabalha mais na educação, eu acho que pelo menos para as próximas gerações o lugar vai melhorar. Mas isso é um sonho utópico. Porque para conseguir chegar no poder, você tem que enfrentar muita gente poderosa que chegou no poder antes de você. E elas não têm a mesma crença que você, então não dá pra chegar lá tão fácil. Entendi. Então realmente aí uma questão muito profunda, muito difícil de ser superada. E bom, creio que é isso, cara. Não tem mais muito o que abordar. Você tem alguma consideração final aí pra falar? Minha por favor, consideração final é pros ouvintes. Eu peço perdão por ser tão prolixo e por errar tanto na gramática. Hoje eu dormi muito mal, tô acabado agora. Mas é isso, forte abraço. Bahia só vale a pena pra turismo daquele gênero. O turismo comum pode até ser, tem lugares bonitos aqui, mas eu não arriscaria minha vida por aqui não. E se vocês quiserem vir morar na Bahia, não venham. Não venham. Se já ocorreu de vocês pensarem nessa insanidade, desconsiderem. Então realmente não tem. Nem o interior aí é bom. Nem o interior você acha que o interior válido morar. é até bom, só que tá ficando perigoso também, tá ficando muito violento. Os embates entre
os coronéis e as facções, tá fudendo com tudo também. E eu tenho uma outra mensagem pro ouvinte. Você tem que acabar com... Você tem que acabar com a praga antes que ela transforme todo o estado do país numa Bahia. A gente não destruiu o partido quando ele tava começando a se movimentar por aqui e deu no que deu. Pra quem acha que marxismo cultural é meme, tá aí, ó. A Bahia é o maior experimento de marxismo cultural que vocês poderiam ouvir falar. Entendi. Realmente, você falando isso com o partido fica meio difícil, né? Mas enfim, ouvintes, esse foi o programa de hoje sobre crimes no Nordeste, mais especificamente na Bahia, que é a questão do Sandman aqui, ele é baiano, e ele consegue falar melhor, obviamente, da Bahia. A gente pôde ver aí realmente que a região do Nordeste está numa situação muito, muito ruim, ouvintes. É uma questão muito triste, inclusive, da gente ver nosso país nessa situação, uma região do nosso país nessa situação, mas infelizmente chegou nessa situação, chegou nessa altura. Mas enfim, ouvintes, esse foi o Na Boca do Crime, espero que vocês tenham gostado. O próximo programa, pelo menos comigo, vou deixar aí no segredinho, eu gosto de dar aí uma dicasinha pro ouvinte, vai ter a ver com carro, digo isso para vocês, ouvintes. Mas é isso, espero que tenham gostado, e esse foi o Na Boca do Crime. Na boca do crime.